Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje, que há de ouvir a mensagem, meus irmãos. Em primeiro lugar, pedindo permissão para entrar na santa presença do nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Pedindo perdão pelas nossas falhas, pensamentos e obras que não têm agradado ao Senhor. Pedindo pela misericórdia dEle, que nos renova a cada manhã. E agradecendo, em primeiro lugar, pedindo perdão pelas nossas murmurações. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui para ficar para a reflexão da igreja, né, que somos nós. E o nome do Senhor seja glorificado. Primeiramente, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Vou estar trazendo aqui uma palavra nesse dia de hoje. Se encontra aqui em Lucas 6, a partir do versículo 12 até o 16. A palavra do Senhor diz assim: a nomeação dos 12 apóstolos. Amém? Que Deus venha falar conosco, que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento. Em nome de Jesus, que venhamos compreender a palavra. Irmãos, diz assim a palavra. A nomeação dos 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui foi o nosso Senhor Jesus. Ele subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O que eu aprendo nessa palavra como é lindo o agir do nosso Senhor Jesus, né? Em primeiro lugar. É o maior exemplo, meus irmãos, que o nosso Senhor ele veio para nos mostrar como que o servo de Deus deve andar, né? Se comportar. E o que o Senhor mais fazia quando a gente lê todas as passagens aqui, toda passagem que a gente lê do Novo Testamento aqui, nos Evangelhos, a gente vê que o Senhor está sempre em oração, né? O Senhor Jesus, ele sempre está em oração, em tudo, sempre falando com o nosso Pai, pedindo direcionamento. Então, o que eu aprendo em primeiro lugar nessa palavra é isso. Sempre nós devemos estar em oração com o Senhor. É a comunhão, não tem outro meio se nós não estivermos orando. Nós vemos diversas passagens que o Senhor está sempre em oração, sempre em jejum, para poder estar resistindo o mal. Porque o inimigo ele quer nos atacar em tudo. Ele vem principalmente na nossa mente, se nós não estivermos vigiando. Por isso que ele falou, vigiai e orai para que não venha cair em tentação. Então, é uma palavra que nós temos que colocar em prática, aprender, estar sempre em oração com o Senhor, porque só estando em oração com Deus que vamos ser direcionados para tomar as decisões corretas e tudo. E o inimigo, a palavra do Senhor diz que Satanás ele anda bramindo como leão à nossa volta. E aqui fica um exemplo, né? Mesmo o Senhor ele sabendo já de tudo que ia acontecer, e no meio dos 12 que ele escolheu, tem um traidor, né? Que é Judas Iscariote, porque deixou Satanás entrar, porque ele já era dissimulado, ele tinha ambição, inveja, já era inclinado para o engano. Então Satanás ele fica em volta, bramindo ali. Se ele vê que a pessoa tem uma falha para esse lado, que ela não busca realmente a libertação, o arrependimento de sua alma, ele vem e traga. E Judas foi um que era para se cumprir as profecias, como o Senhor Jesus falou. As profecias vai se cumprir do que está dito aqui do Filho do Homem. Mas ai daquele por quem ele foi traído. Seria melhor que não tivesse nem nascido. Então por aí você vê o tanto que é forte, né? Mas aqui o que eu aprendo, como a palavra diz, né? A nomeação dos 12 apóstolos. Então ele já seguiu a Jesus.
E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos. Está vendo que eles já eram discípulos? E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, porque ali ele já deu um cargo, já direcionou um cargo para levar a palavra, né? O Senhor veio preparar o povo, né? Então, sabemos que hoje não é diferente, existem muitos discípulos, né? Que seguem ao Senhor, que está indo para a igreja, ali vai só para adorar, para estar indo, para falar, mas não vem se pôr diante da responsabilidade, né? Que o Senhor nos dá, né? Porque aqui ele chamou eles, e quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles para levar a missão, né? 12 deles a quem também deu o nome de apóstolos. Então temos que entender que alguns são chamados para levar a palavra como apóstolos. Aqui como o Senhor fala da palavra, né? Então a gente tem que compreender, né? Que nem todos, a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então aqui essa palavra se confirma, né? O Senhor escolheu entre eles Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas, o que foi o traidor. Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, que nós devemos estar em oração, em tudo. O Senhor confirma dentro da palavra em oração, para pedir direcionamento, para pedir orientação ao Senhor, se realmente aquela pessoa que está ali fazendo parte do corpo de Cristo ali, a congregação, se aquela pessoa está apta, se ela quer ter o compromisso em estar levando a palavra, em evangelizar, então nós temos que pedir direcionamento ao Senhor, porque Ele confirma, né? Então o que eu aprendo aqui muito importante é nós estarmos sempre em oração, em vigilância, para poder fazer as escolhas, né? Conforme o querer e a vontade do Senhor. Então, sabemos que também há o traidor no meio, né? No meio da congregação ali sempre há um que é inclinado para o engano, porque deixa o inimigo tomar de conta. O diabo ele é o pai da mentira, então se há mentira no meio, já não faz parte do Senhor, porque Deus ele é puro, ele é a verdade. Então Jesus ele é a palavra que se fez carne para vir e habitou no meio de nós. Então aqui ele já nos deu um direcionamento, né? Ele escolheu os 12 e entre um deles estaria o traidor. E assim não é diferente nos dias de hoje, né? Que nós estejamos atentos. É uma palavra para que venhamos aprender, para a congregação, né? Que não venhamos fazer as escolhas de qualquer jeito. Pedindo ao Senhor, orando em todo momento pela misericórdia, pedindo renovo, direcionamento, visão de águia, né? Discernimento da palavra e agir com sabedoria, acima de tudo com amor e temperança com todos. Porque mesmo nosso Senhor Jesus, sabendo que Judas seria o traidor ali, ele tratou todos igual, sempre sabendo de tudo, sabendo que ele já tinha a ganância ali, porque ele roubava, ele era o tesoureiro da igreja, né? E ele desviava, mas o Senhor sabia, mas o Senhor ficou pregando, fazendo o que tinha que ter feito até o último dia para cumprir. Se ele tivesse não se inclinado para esse lado errado, para o mal, ele teria se voltado, se convertido para Deus naquele tempo, porque ele esteve com o Senhor, né? Ele foi um dos discípulos, né? Felizmente ele deixou o inimigo entrar no meio, assim como Abel e Caim, né? Quando o Senhor repreendeu Caim, quando ofereceu a oferta lá, que o Senhor aceitou a de Abel, porque Caim estava com o coração corrupto, inclinado para o mal. E o Senhor ainda falou, nosso Deus é tão misericordioso que ele falou: Caim, por que te aborrece? Por acaso teria eu rejeitado a tua oferta, se ele tivesse dado de todo o coração, com todo amor, com toda sinceridade? Não, mas Deus é tão misericordioso que o Senhor falou: Caim, eis que o pecado está às portas, resiste, não deixa o mal tomar de conta de ti. Mas ele, infelizmente, deixou o inimigo entrar e acabou matando o seu próprio irmão, né? Então aqui fica o exemplo, né? Então, meus irmãos, nós devemos estar vigiando e orando a todo momento, ficando firme na promessa, sabendo que o Senhor é quem confirma todas as coisas. E Ele sabe o andar de cada um, Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Porque a palavra do Senhor diz que o joio e o trigo vão crescer juntos e será apartado naquele último dia, assim como o bode será apartado das ovelhas. Então nós estamos vivendo nessa guerra, né? Mas o Senhor, pela misericórdia dele, Ele dá visão àqueles que buscam no mundo espiritual para que você venha estar firme. E o que o Senhor nos diz nesse dia de hoje, que nada está oculto diante dos olhos dele. E nada ficará oculto para sempre. Até o que está nas trevas
virá à luz, será testemunho, porque Deus está vendo todas as coisas. Então somente viemos orar, continuar firme e pegando essa promessa de ser um servo do Senhor, um apóstolo, assim como Pedro. O que eu vejo aqui que Pedro ele tinha muita dificuldade, porque o Senhor escolheu os mais simples, mas ele sabia a capacidade de cada um. Mas Pedro, ele sempre perguntava ao Senhor. Muitos dizem ali, por quê? Lógico, a gente aprende perguntando sempre, mas tem também outra questão. Pedro ele tinha uma dificuldade de aprender, de entender. E isso é bom, você está sempre perguntando a Deus direcionamento. Então, quando ele foi restituído, quando Pedro foi restituído, até a sombra dele curava, né? Então é assim, Deus ele pega aqueles que estão lá, que acham que não tem capacidade e capacita, porque quem capacita é Deus. Nenhum de nós temos mesmo a capacidade, porque a capacidade, quem nos capacita é o Senhor. Mas para isso você tem que querer, você tem que amar a obra, você tem que estar disposto falar, Senhor, eis-me aqui, a partir de hoje eu me dedico ao Senhor, que seja feito o teu querer e a tua vontade na minha vida. E aí o Senhor faz a transformação, mas é uma luta, é todo dia. Então o que eu aprendo aqui é que nós devemos estar sempre orando, pedindo direcionamento ao Senhor e crendo que Ele é quem prepara tudo, Ele é o caminho e a verdade. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje, que Deus vos abençoe. Então não deixe a sua oportunidade passar. Se o Senhor te chamou hoje, a nomeação para te nomear, aceite de todo o seu coração, mas com todo amor, com toda convicção, com todo temor, sabendo que é Deus que vai fazer. Senhor, eu sou pequeno, mas Tu és grande na minha vida. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Pai, estou aqui, que seja feito o Teu querer e a Tua vontade. Entrega a Deus, se dedica no que Deus tem te dado. E o nome dele será glorificado. Para ele toda honra e toda glória. Amém, meus irmãos? Então, somente aceite o que Deus tem colocado na sua vida. Não se esqueça, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que a demais coisas você será acrescentada. Então, se Deus lhe chamou para a obra, se converta como Deus tem lhe falado e faça conforme o Evangelho nos ensina, porque esse é o Evangelho do Senhor, que levei a palavra a todos, que o Senhor Deus, Ele quer o arrependimento, que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Amém? E pratique a justiça. E glorificado seja o nome dEle. Para Ele é dado toda a honra e toda a glória. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe. Se o Senhor lhe chamou hoje, não rejeite, tá? Pegue de todo o seu coração. Confie somente no Senhor. Continue orando, assim como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Ore, jejue, se consagre, que Deus vai te mostrar o direcionamento. E o nome dele será glorificado. Através da sua vida, muitas vidas serão libertas e edificadas, porque o Espírito Santo vai te direcionar. Se você realmente ama a obra, está de mão aberta, de coração aberto para se entregar ao Senhor, tá bom? Deus vos abençoe, fique na santa paz do Senhor, tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Deus vos abençoe.